O Renascimento é um período histórico simplesmente fantástico. Quando nós paramos para analisar as obras de arte produzidas nesse período histórico, nós nos damos de cara com belíssimas obras de arquitetura, pintura e escultura que saltam aos olhos e que fazem toda a diferença na história da arte. Aliás, grande parte da nossa produção atual foi diretamente influenciada por esses artistas do Renascimento. No vídeo de hoje eu te convido a conhecer 8 artistas fundamentais do Renascimento que todo estudante de arte deveria parar para estudar um pouquinho quando o assunto é Renascimento. O primeiro dos 8 artistas que iremos destacar é Masaccio, um jovem pintor do Renascimento que via a pintura como imitação da realidade. Segundo George Vasari, crítico e historiador da arte que viveu entre os anos de 1511 e 1574, Masaccio foi o primeiro pintor do século XV a conceber a pintura como imitação do real, como reprodução das coisas tal como são. O seu realismo é tão cuidadoso que ele parece ter a intenção de convencer o observador de que a cena retratada é real. Se nós pararmos para analisar as obras de arte dele, principalmente Adão e Eva expulsos do paraíso, nós vemos que os corpos são bem definidos, parece que nós estamos diante de uma pessoa de carne e osso. Também observamos técnicas de perspectiva em que o artista imprime esse senso de realidade nas obras de arte. Essas observações nos conduzem a uma constatação muito importante. Os recursos da pintura renascentista e a atitude convincentemente humana das figuras retratadas nos mostram que a concepção que o ser humano do século XV tem de si mesmo, do mundo e de Deus, mudou em relação ao passado, em relação à Idade Média. Lembremos que o artista do Renascimento não vê mais o ser humano como um simples observador do mundo. Agora, ele se torna a expressão mais grandiosa do próprio Deus. O mundo é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente, e não mais apenas admirada. O segundo artista que iremos conhecer chama-se Fra Angelico, o artista que buscava conciliação entre o terreno e o místico. Por seu interesse pela realidade humana, Fra Angelico, que viveu entre os anos de 1384 e 1455, foi considerado o primeiro herdeiro de Masaccio. Sua formação cristã e conventual, porém, manifesta em sua obra uma tendência religiosa na arte do Renascimento. Assim, embora Fra Angelico siga os princípios renascentistas da perspectiva e da correspondência entre luz e sombra, sua pintura está impregnada de sentido místico. O ser humano representado em sua obra não parece manifestar angústia ou inquietação diante do mundo, mas serenidade, pois se reconhece como submisso à vontade de Deus. Esse é o caso, por exemplo, das obras de arte, o Juízo Universal e Deposição. A pintura Anunciação, porém, nos revela outros aspectos de Fra Angelico. Nessa obra, notamos que a intenção religiosa ainda persiste em Fra Angelico. A perspectiva e o realismo, porém, já são bastante evidentes. As figuras com volume e feições mais humanas e a construção de linhas geométricas do espaço onde se passa a cena retratada parecem lembrar ao observador que os tempos são outros. Paolo Uccello, o encontro das fantasias medievais e da perspectiva geométrica. Paolo Uccello foi um artista que viveu entre os anos de 1396 e 1475. Ele buscava compreender o mundo segundo os conhecimentos científicos de seu tempo e em suas obras de arte tenta recriar a realidade segundo princípios matemáticos. Porém, ao mesmo tempo, sua imaginação ainda buscava as fantasias medievais que há tão pouco tempo estavam presentes nas obras de arte. São Jorge e o Dragão, por exemplo, representa bem uma das características do trabalho de Uccello, a busca por representar um mundo lendário de um período que já estava se transformando num passado superado. Outro aspecto importante de sua pintura é a representação do momento em que o movimento está sendo contido. Na obra de arte Batalha de São Romão, por exemplo, que pertence ao painel central de um tríptico, Uccello conseguiu representar o momento exato em que os cavalos parecem refrear o ímpeto de uma corrida prestes a se iniciar. Piero della Francesca, a imobilidade e a beleza geométrica retratadas nas obras de arte. Para Piero della Francesca, que viveu entre os anos de 1416 e 1492,
A pintura não tem por função principal representar apenas um acontecimento. As cenas que ele retratava servem de suporte para a apresentação de uma composição geométrica. É o que podemos ver, por exemplo, na obra Ressurreição de Jesus. Nessa pintura, o grupo de figuras compõe uma pirâmide, cujo ponto mais elevado é a cabeça de Cristo e cuja base são os soldados que dormem sentados no chão próximo ao túmulo. No díptico que retrata o Duque Federico de Montefeltro e sua esposa Batista Sforza, é bastante clara a preocupação do artista em reduzir as figuras às suas formas geométricas básicas. Essa obra antecipa a intenção de alguns pintores modernos, como por exemplo Cézanne, de aproximar a figura humana das formas geométricas. Fica patente nela que o rosto feminino se assemelha a uma esfera e o masculino a um cubo. O artista deu tal densidade às duas figuras de perfil que elas parecem ganhar volume e relevo. Outro aspecto importante é que, embora cada personagem esteja isolado em seu painel de madeira, a mesma paisagem ao fundo estabelece unidade entre as duas. Como podemos ver nesses exemplos, em Piero della Francesca, a pintura não se destina apenas a transmitir emoções como alegria, tristeza e sensualidade. Para ele, a pintura resulta da combinação de figuras e do uso de áreas de luz e sombra. Seu universo é representado de modo geométrico e estático, o que pode ser observado também em outras obras, como por exemplo o Batismo de Jesus e Nossa Senhora com o Menino e Santos. Sandro Botticelli, a linha que sugere ritmo e graça. Sandro Botticelli viveu entre os anos de 1445 e 1510. Ele é considerado o artista que melhor expressou, por meio do desenho, um ritmo suave e gracioso para as figuras pintadas. Seus temas, tirados tanto da antiguidade grega como da tradição cristã, foram escolhidos segundo o potencial de expressar seu ideal de beleza. Sua criação mais famosa, O Nascimento de Vênus, retoma um tema da antiguidade pagã, mas é na obra A Primavera, feita para decorar uma parede da casa de um dos membros da família Médici, em Florença, que podemos compreender melhor as características de Botticelli. Se você ficou curioso para saber quem eram os Médici, ou se você gostaria de conhecer um pouquinho mais acerca do contexto histórico do Renascimento, eu deixo aqui no card esse vídeo com valiosas informações onde você pode se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Voltando para Botticelli, esse artista que tem um ritmo e a graça no seu desenho que transmite tanta beleza, nós podemos observar um pouquinho mais a obra A Primavera, em que representa alguns aspectos do mundo pagão, e que foi feito para decorar a parede da casa de um dos membros da família Médici, em Florença. Ao centro da imagem está a deusa Vênus e acima dela o Cupido. À esquerda de Vênus estão Zéfiro, o vento oeste da mitologia grega, e a ninfa Clóris, com um ramo de flor nos lábios, que ele captura e transforma em Flora, a primavera, representada como uma jovem de vestes floridas. À direita de Vênus estão as três graças e Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Embora aparentemente as figuras não tenham muita relação entre si, o observador as percebe como um conjunto, como um todo. O que as une é o ritmo suave do desenho e a sugestiva paisagem em tons escuros, que acentua a impressão de relevo das figuras claras em primeiro plano. Leonardo da Vinci, a busca do conhecimento científico e da beleza artística. Leonardo da Vinci viveu entre os anos de 1452 e 1519. Ele era dotado de um espírito versátil que o tornou capaz de pesquisar e trabalhar em diversos campos do conhecimento humano. Aos 17 anos esteve em Florença e foi aprendiz no estúdio de Verrocchio, escultor e pintor já consagrado na época. Em 1482 ele foi para Milão, onde se interessou por questões de urbanismo e fez um projeto para a cidade. Concebeu uma rede de canais e um sistema de abastecimento de água e de esgotos, previu ruas alinhadas, praças e jardins públicos. Por volta de 1500 se dedicou aos estudos de perspectiva, óptica, proporções e anatomia. Nessa época produziu inúmeros desenhos acompanhados de anotações e os mais diversos estudos sobre proporção de animais, movimentos, plantas e edifícios e engenhos mecânicos. O cara era simplesmente fantástico. Da Vinci manifestou grande interesse pela anatomia humana e procurou reproduzir com realismo o corpo humano.
Na pintura, no entanto, Da Vinci produziu pouco. O afresco da Última Ceia, no convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão, e cerca de 15 quadros, entre os quais se destacam a Anunciação, a famosa Mona Lisa, e Santana, a Virgem e o Menino. Na obra Mona Lisa, também conhecida como Gioconda, a mais famosa pintura de Leonardo da Vinci e também a obra mais visitada do Museu do Louvre, em Paris, o que chama mais atenção é o sorriso misterioso da figura feminina. Muitos se perguntam, será que ela está mesmo sorrindo? Talvez Da Vinci quisesse provocar realmente essa dúvida. Mais do que isso, note o efeito de profundidade e luminosidade obtido pelo artista. Pare para observar a impressão de profundidade dada pelos contornos cada vez menos nítidos nas montanhas, à medida que se distanciam do primeiro plano. A água também se torna menos nítida conforme se afasta do primeiro plano. A paisagem de fundo, com traços e cores pouco precisos, cria contraste com a figura feminina em primeiro plano. Observe a fisionomia com traços bem nítidos, as mãos e o colo. Veja como a pele reflete bastante luminosidade em contraste com as roupas escuras. Tudo isso mostra a capacidade de Da Vinci como pintor. Ainda assim, o que intriga o observador é que, embora os traços da figura sejam bastante nítidos, os sentimentos expressos em seu rosto são imprecisos. Na obra Última Ceia, feito para o refeitório do mosteiro de Santa Maria delle Grazie, em Milão, esse afresco mural representa a última refeição de Jesus com os 12 discípulos, no momento em que ele anuncia que será traído por um deles. Da Vinci mostra, por meio dos rostos e dos gestos, principalmente das mãos, a reação de cada discípulo. Observe a impressão de movimento na cena. É como se todos se interrogassem, tivessem suspeitos, quisessem afastar de si qualquer suspeita. Compare o contraste entre a inquietação dos apóstolos e a imobilidade de Jesus. Note ainda dois outros aspectos. Primeiro, a impressão de profundidade criada nos detalhes do forro da sala e pelas janelas abertas ao fundo. Segundo, a claridade na parte direita da cena em oposição à parte esquerda. Sua intenção com tais recursos foi integrar perfeitamente o mural ao refeitório, como se a sala representada na pintura fosse uma continuação da sala real, e a luz que ilumina a parte direita da pintura viesse das janelas que havia à esquerda no refeitório. Da Vinci, por fim, dominou com sabedoria e expressividade o jogo de luz e sombra, criando atmosferas que partem da realidade, mas estimulam a imaginação do observador. Michelangelo Buonarroti. A genialidade a serviço da expressão da dignidade humana. Muito jovem ainda, Michelangelo Buonarroti, que viveu entre os anos de 1475 e 1564, foi aprendiz de Domenico Ghirlandaio, consagrado pintor de Florença. Mais tarde, frequentou a escola de escultura mantida por Lourenço Médici, também em Florença, onde entrou em contato com a filosofia de Platão e com o ideal grego de beleza, o equilíbrio das formas. Entre 1508 e 1512, trabalhou na pintura dos afrescos do teto da Capela Sistina, no Vaticano. Para essa obra, concebeu e realizou grande número de cenas do Antigo Testamento que expressam sua genialidade. Entre elas, destacam-se a criação do homem, ou a criação de Adão. Nesse afresco, Deus aparece como um homem de cabelos e barba branca e corpo vigoroso. Cercado por anjos, ele estende a mão para tocar a de Adão, representado como um homem jovem, cujo corpo forte e harmonioso concretiza magnificamente o ideal da beleza do Renascimento. Assim como Leonardo da Vinci, Michelangelo foi um artista que dominava várias áreas do conhecimento, uma delas a escultura. A criatividade de Michelangelo manifestou-se em outros trabalhos, como por exemplo a escultura Pietà, conhecido conjunto escultórico conservado atualmente na Basílica de São Pedro, em Roma. Produzida quando o artista tinha apenas 20 e poucos anos, essa escultura mostra um surpreendente trabalho em mármore no registro do drapeado das roupas, dos músculos e das veias dos corpos. Mas é na figura de Maria que Michelangelo manifesta seu gênio criador. Desobedecendo a passagem do tempo, ele retrata a mãe de Jesus como uma mulher jovem, cuja expressão de docilidade contrasta com o tema da cena, o momento em que ela acolhe o corpo do filho morto na cruz. Evidentemente, é possível admirar muitos escultores renascentistas,
mas a grandeza escultórica de Michelangelo detém o olhar e a emoção de quem quer conhecer a arte da escultura desse período. E nós chegamos ao nosso último artista de nossa lista, Rafael Sanzio, o equilíbrio e a simetria. E desde já eu queria te pedir que, se você tiver gostado desse conteúdo e ele te acrescentou em algo, deixa aqui o teu gostei, se inscreve no canal para receber mais novidades sobre a história da arte e deixa teu comentário. O que é que você achou mais interessante sobre esses artistas do Renascimento? Rafael Sanzio, que viveu entre os anos de 1483 e 1520, é considerado o pintor que melhor desenvolveu, na Renascença, os ideais clássicos de beleza, harmonia e regularidade de formas e cores. Tornou-se muito conhecido como pintor das figuras de Maria e Jesus, e seu trabalho foi tão precisamente elaborado que se transformou em modelo para o ensino acadêmico de pintura. Os elementos que compõem seus quadros são dispostos em espaços amplos, claros e segundo a simetria equilibrada. Por isso, suas obras comunicam ao observador um sentimento de ordem e segurança. Evitando o excesso de detalhes e o decorativismo, Rafael expressou seus temas sempre de forma clara e simples. De sua vasta produção é importante mencionar as obras A Libertação de São Pedro, A Transfiguração e A Escola de Atenas. Esta última é um afresco, pintada no Palácio do Vaticano. No centro da cena estão Platão e Aristóteles. À sua volta se agrupam outros sábios e estudiosos. Depois que o olhar do observador passei pelo conjunto de figuras e procurei identificar outras personagens, sua atenção volta-se para o amplo espaço arquitetônico representado na pintura. São admiráveis a sugestão de profundidade e a beleza monumental de arcadas e estátuas. É, aliás, nesse modo de representar o espaço e ordenar as figuras, com equilíbrio e simetria, que reside o valor artístico da pintura serena, mas eloquente de Rafael. Estes foram os 8 artistas que resumem de uma forma bem legal a arte produzida durante o período do Renascimento. E aí, qual desses artistas te chamou mais a atenção? Eu queria te ouvir. Deixa aqui nos comentários, aproveitando também para deixar o teu gostei, para nos dar aquela força, e se inscreve aqui no canal. Isso vai nos ajudar bastante. Nos vemos numa próxima, galera, se Deus quiser. Um abração e fiquem com Deus. Até mais!